Estamos de volta aqui discutindo a exploração sexual, a exploração do trabalho infantil. Nossos convidados são a presidente do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil no Amazonas, Creuza Barbosa, a assistente social da Secretaria de Assistência Social do Amazonas, Creuza Prata, e também o presidente do Instituto Manaós, Valdir Santos. Eu queria começar com o Valdir. Nós falávamos dessa questão da eficiência do Disque 100 e você me disse que já ouviu de conselheiros tutelares que esse tempo-resposta da denúncia que vai a Brasília e chega a Manaus é realmente enfadonho. É verdade. A gente tem conversado com alguns conselheiros, que é quem geralmente são os agentes, que recebem de imediato as denúncias através das famílias manauaras, com relação ao apoio nesse sentido de investigação para os maus tratos, a questão da exploração do trabalho infantil. E eles têm nos relatado esse prazo realmente muito longo, às vezes de 3, 4 meses para que a denúncia chegue. Então isso é um absurdo, é uma coisa lamentável. De repente, uma violação, uma exploração sexual. 4 meses a criança sofreu uma violação sexual, já ficou grávida, já está com 4 meses a criança na barriga, é um outro crime fazer o aborto, está entendendo? Então, por isso que essa agilidade tem que existir. A Maria Rodrigues do Dom Pedro pergunta, agora eu vou jogar essa pergunta para a Creuza Prata, qual a solução prática para que este assunto não fique apenas na discussão? O que nós, como população, diz a Maria Rodrigues lá do Dom Pedro, podemos fazer além de denunciar? É contigo, Creuza. Denunciar, é a principal coisa a ser feita no momento, é denunciar, E também, na realidade, avaliar o comportamento da criança, do adolescente, na escola, em casa. Maria Rodrigues. Pois, doutora Creuza, a senhora teria... Eu diria, Maria Rodrigues, obrigada pela participação. Nós temos, Maria, que também contribuir. Cada cidadã pode contribuir, por pouco que faça, mas já faz a diferença. Então, na medida em que você não compra o produto que está vendendo, que a criança está vendendo, na medida que você não paga para essa criança vigiar teu carro, para engraxar o teu sapato, para fazer qualquer serviço, carregar uma água, sei lá, alguma coisa, você já está contribuindo. Então, a população, a sociedade pode sim contribuir denunciando e evitando e se eximindo, não fazendo a criança trabalhar. Porque, na verdade, muitas vezes nós de boa fé, o cidadão, a cidadã de boa fé, pensa que está ajudando a criança, quando na verdade está alimentando essa exploração, contribuindo para essa exploração. Então vamos dizer não ao trabalho, à exploração do trabalho infantil. Bem, eu não havia entendido a pergunta dela, que era em relação ao trabalho infantil, entendi que fosse em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes, mas está corretíssima a doutora Creuza, Também podemos contribuir não comprando, não contratando nenhuma criança, nenhum adolescente para nos ajudar, mesmo que seja no trabalho de casa, porque tem pessoas que acham que, o trabalho de casa... eu não vou deixar ela fazer todo o trabalho, é um trabalho leve, acha que não está explorando. Mas é exploração. E outra coisa que eu queria te dizer, Creuza, é que ainda tem muito aquela figura de quem tem parente no interior e vai pegar a menina para trazer. Vai buscar a menina no interior para estudar na cidade, Deixa eu Trabalho explicar. O mote é trazer a criança para estudar na cidade. Eu posso explicar aqui, fazer a diferença para então. as pessoas entenderem bem... O que é o trabalho proibido, E o que não é proibido? Então, vamos lá. Não significa... Quando a lei diz é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, não significa que a criança não possa fazer nada a arredar uma palha. Não é isto.
A criança não pode assumir as responsabilidades dos adultos. Ou seja, se a responsabilidade do adulto é manter a família, é ir buscar dinheiro, né, trabalhar para manter a família, e você manda a sua criança lá vender ou fazer os servicinhos para ganhar dinheiro, isto aí não é para a criança fazer. Também no trabalho infantil doméstico não acontece só na casa dos outros, não. Acontece na própria casa, na medida em que você deixa sua filhinha ou seu filhinho tomando conta de outros, dos irmãozinhos menores, fazendo de tudo, fazendo comida, dando banho nas crianças, limpando a casa. Isto é tarefa de adulto. Então, isto é exploração do trabalho infantil, sim, infantil doméstico, e não pode fazer isso. Correto. É a transferência, né, da responsabilidade, no caso dos pais, para a criança. O que acontece, como você vê comentado, é que às vezes, por mais que não seja seu filho, sua filha vai mandar buscar meu sobrinho, da minha sobrinha que está lá no interior, né? Como você falou, para vir, para estudar. E muitas vezes ela chega aqui e nem estuda, né? Só trabalha. E aí, deixa de estudar. É uma criança cuidando de outra criança. Uma criança cuidando de outra. Essa questão tem lá no artigo, parece que é 248 do ECA, que houve um equívoco legislativo, né, da lei, que diz que é praticamente a legalização do trabalho infantil doméstico. Porque diz que quem traz o adolescente do interior tem que ter a guarda judicial. Traz a criança ou adolescente para o serviço doméstico, tem que ter a guarda. Meu Deus, tem que ter guarda sim, porque o adolescente tem que ter guarda mesmo. Quem ficar responsável por ele. Mas tem que assinar carteira a partir dos 16 anos. E antes dos 16 não pode trabalhar com doméstico. Minha Nossa Senhora. Diga lá, Valdir. Eu gostaria de contribuir com a pergunta da Maria, respondendo da seguinte forma, que não só a sociedade, né, as famílias como um todo, né, mas eu acredito que as próprias autoridades, por exemplo, nessas manifestações culturais, onde a gente vê uma grande aglomeração de pessoas, e aí se aproveitam os pais, aqueles irresponsáveis que mandam seu filho justamente para vender bala, vender picolé e outras iguarias, né, acabam prejudicando todo o direito da criança. Então, nessas manifestações, a gente acaba vendo muitas autoridades, como a própria Polícia Militar, né, e outras que são destacadas para guardar, né, o próprio evento, mas que deveriam também, né, se manifestar sobre isso. Por que não a própria autoridade, já que a sociedade às vezes aguarda, né, espera de uma autoridade se manifestar perante a um direito violado da criança? Não ser ela mesmo a própria de chegar com a criança, abordar a criança, perguntar cadê seus pais, e aí levá-la ao órgão competente, né, para poder levar a própria criança ao seio da família. Pois bem, nós vamos agora para mais um intervalo comercial e logo em seguida nós vamos falar do Fórum 10 anos de luta de combate ao trabalho infantil. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial.